tudo bem? Hello, mundo! Estamos ao vivo! Ao vivo, a cores e pela primeira vez na vida, Tamichuris, eu vou ter que ler o currículo dessa mulher. Que extenso, isso, gente? É extenso. E a Isa, que costuma decorar roteiro facilmente, esse currículo ela não conseguiu. Não consegui, vou confessar pra vocês, e vou ler porque não dá pra passar em branco, pra vocês terem a ideia, a noção do quanto vocês são importantes, pra essa mulher parar a agenda dela, que é disputadíssima, pra vir aqui, pra trazer o carinho dela, o dom, a contribuição e a história, que hoje a gente vai saber da história. Hoje ela não vai só falar das perguntinhas de vocês, não. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história desta mulher fantástica, Luciana Farias. Amor, olha isso aqui, tem 12 anos de experiência médica, é especialista em psiquiatria, gestão de saúde e estratégias de saúde mental no trabalho, atuando em algumas das maiores empresas do Brasil. Mestrado pelo Albert Einstein de São Paulo, tem titulação máxima em coaching e tem mais umas 57 páginas que eu não vou ler, que senão vai acabar o podcast. Mais legal que você falou o nome dela antes de começar a falar tudo isso, era um suspense, suspense. Já acabei com tudo. Ai, amor, então vamos chamar, né? Já que eu estraguei a minha largada, né, gente? Mas este currículo impecável é desta mulher, direto de Fortaleza para o Brasil. Senhoras e senhores, quem vamos receber, Tamichuris? Luciana Farias. Doutora Luciana Farias. Doutora Luciana Farias. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, né? Ter arranjado um tempinho nessa sua agenda, que a gente sabe que é concorrendo ainda mais agora, né? A galera parece que tá cada vez pior. Tô brincando. Ai, eu tava me incluindo nisso, né? Talvez. Não, mas um tempo é uma coisa que tá cada vez mais... É luxo, né? Ter tempo. Tempo hoje é o maior valor da vida, né? Hoje é o tempo. Com certeza. Então, que bom que tivemos esse tempo agora. É verdade. Ai, gente, ela é tão fina, né, amor? Ela é fina, né? Ela é, Nossa, gente. eu vou me conter aqui, vou diminuir o tom. A gente fez uma live uma vez, né? No Instagram. Foi ano passado ou ano retrasado? Eu acho que foi em 2020. Foi em 2020, foi. Logo no meio da pandemia. E aí a gente lá super... Né, na expectativa de começar a live, a gente olhava uma pra outra e falava, será que ela é séria? Será que ela vai descontraída? Porque ela tem uma postura, né, de mulher classuda, chique, bonita. E aí ela é realmente classuda, chique, bonita, mas ela é super leve. Não, foi leve, muito simples. leve, foi uma delícia. Nossa, foi uma das lives mais queridas, mais assistidas, mais comentadas. O pessoal se apaixonou por ela. Mas quem conhece encanta mesmo, né? Inclusive, um beijo pra todas as churunês nordestinas. Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por essa terra. Recife. É Ceará. Ceará. Eita, que delícia. Mas é Nordeste, né? Pelo amor de Deus, não é não, né? Vixe, às vezes eu falo da geografia, que é Norte e é Nordeste. Agora, olha, hoje você vê aqui, a gente vai ter muito cuidado, porque eu e a Natânia, a gente fala mais que o Homem da Cobra, envolve com os convidados, fica sempre tão gostoso e envolvente que a gente se perde. Mas hoje a gente tem aqui uma missão de no meio desse podcast parar pra ler. A gente prometeu que ia ler algumas perguntas de pessoas telespectadoras que estão assistindo a gente, que mandaram perguntas. Mandaram nas caixinhas. Mas o Natiza Cash, ele surgiu pra gente realmente mergulhar a fundo na vida dos nossos convidados. Nossa! É a essência que a gente quer extrair. Maravilha. E hoje é um EP, né? Um episódio muito especial, porque a gente vai falar, a gente tá trazendo aqui uma pessoa, uma expert, que tem o chamado de vida de curar as feridas das pessoas. Mas tenho certeza que você também já teve que superar suas próprias feridas. Com certeza. Então, diariamente. Olha só, hoje a gente vai ver um outro lado dessa doutora fantástica, que Gé, né? Gé já deve conhecer de cavalo. Jéssica tá aqui, gente, um beijo pela coisa mais linda e maravilhosa do mundo, que é a irmã da doutora Lu. A genética dessa família, nossa, vou te falar. elas são tudo boneca, né, São amor? tudo lindas, nossa, maravilhosas, maravilhosas. E eu e a Natânia, a gente tá tentando dar uma propina pra ela vir no final contar uns bafões aqui da doutora, mas... A gente ainda tá em negociação, Quem sabe? Comenta aí, gente. Vocês querem que a Jéssica venha no final? Pra contar umas coisas que ninguém sabe, cabulosa. Irmão mais novo proibido. Ai, Tamichuris, então faz a pergunta, vai, a primeira. A primeira, a gente sempre começa literalmente pelo começo. A gente quer saber como foi a sua infância, assim, coisas que você lembra que te marcaram, tanto positivas quanto negativas, a gente sabe que tudo faz parte. E o que você lembra, assim, coisas que marcaram mesmo
a sua vida na infância? Na sua primeira infância, né? Primeiro, assim, maravilhoso, né? Porque eu vim e fui ler, fui ver como é que tá os dados de saúde mental hoje. Né? E chegou aqui perguntando da minha infância. Ótimo. Esquece, deixa ali agora. Estudou pra caramba. Né? Mas ótimo, que bom então que vai ser assim. Eu sou cearense, né? Sou de Fortaleza. Tenho 36 anos, né? 37, logo mais. Cara de 25, né? Que bom. É, a gente tem se esforçado. é vero. E os primeiros 17 anos da minha vida eu fiquei em Fortaleza, né? Que foi antes de fazer faculdade. E eu tenho lembranças maravilhosas da minha vida, da minha infância. Não que ela tenha sido fácil, ou que não tenha tido problemas, né? Mas eu acho que eu tive muita sorte de ter tido uma família muito, muito amorosa, né? Apesar, os meus pais separaram. Eu acho que isso foi a grande dor da minha vida, da minha infância, né? Meus pais separaram, eu era adolescente. Mas ainda assim nós conseguimos manter, né, uma sensação de família, de proximidade. Ai, que legal. Então eu tenho ótimas lembranças, maravilhosas lembranças de infância. Eu tenho algumas ruins, como todos temos, né? Tenho traumas, tenho dores, tenho feridas, tenho máscaras que trago da minha infância, mas que obviamente ao longo aí do tempo eu venho tentando melhorar, até para que eu possa reconhecer e cuidar da máscara e das feridas de outras pessoas. Ai, meu Deus. Hoje, assim, como médica, você acha que é possível curá-las 100%? Sim. Se eu disser que não, eu não estaria acreditando na minha própria história. Nossa. Né? Porque eu sei de tudo que já aconteceu. Hoje eu falo com tanta leveza da minha vida e da minha história, não é porque ela foi fácil, mas é porque certamente eu venho aprendendo a ressignificar tudo o que aconteceu ao longo desses anos. Né? De novo, não é que foi tudo fácil, não é que foi tudo lindo, não é que foi tudo bom. Eu acredito que eu passei por muitas das dores que muitas pessoas passam, né? Falo isso porque eu ouço diariamente, né, nas conversas, nas consultas, mas isso era muito doloroso para mim ouvir isso e não poder demonstrar minha emoção sabendo que aquilo era uma dor minha também, mas ao longo dos anos eu fui aprendendo, né? A cura sempre é mútua num processo terapêutico. É impossível você dizer que você não participa da cura e que você também é curado. Que é superficial, né? Exatamente. E isso você se refere à orientação ou não? Sexual? Ou outras coisas, Não. Acho que essa parte para mim também é muito tranquila. Como eu falo, minha família é muito amorosa, então nunca me perguntaram nada. As coisas simplesmente foram, entendeu? E de repente estávamos todos no Natal juntos. Incrível, Não, e deve estar dando uma bugada na cabeça da galera. Porque a gente tem essas bestagens, mas eu preciso falar. A mulher tem muito cara de hétero, né? Então, assim, gente, doutora Luciana, com toda essa classe, essa carinha de hétero aí, é uma pessoa do Vale, olha só. E olha, eu vou fazer uma pergunta pra você. Que eu sei que vai ser desafiador até para você responder, porque é um processo que eu sei que a gente vive durante... Não um processo, eu sei que eu tenho amizade, eu tenho o privilégio de ser amiga dessa mulher, eu e Natami, e eu sei da história, o tanto que é fantástica dela, e hoje ela vai poder aqui falar sobre uma coisa que insistentemente a gente recebe, muitas meninas sofrem demais com essa dor, e você tem uma história, assim, fortíssima, porque você... ia ser freira, não é isso? E olha só, gente, imagina pra essa mulher ter toda uma criação pra ser freira e de repente descobrir a orientação sexual dela. Conta pra gente isso aí, porque as pessoas perguntam como que eu posso ter uma conexão com Deus, sendo que na Bíblia tá que, sabe, né, aquele nó, que é pecado, que a gente vai pro inferno e blá blá blá. Esse é o tipo de coisa que você já falou em lives suas e tal? Não, acho que eu nunca cheguei a falar, né, assim, tão abertamente sobre isso, mas... E aí a gente fala, o coração já começa, né? Não, mas ó... Mas eu digo assim, porque vem lembranças. Claro. Na verdade, são por lembranças que vêm. Tentando estruturar, né? Eu falei que ia ser desafiador, porque é uma coisa forte. Eu falar, nossa, que eu fui criada, e aí eu descobri a conexão de volta com Deus, mas assim, o seu é bem forte, porque, meu, de ser freira pra, né, descobrir uma orientação mas sexual. Eu sou tão melhor hoje. Nossa. Não, que incrível. Ah, meu Deus, que lindo isso.
como eu falei, né? Acho que a minha grande ferida foi, da minha infância e adolescência, a separação dos meus pais. Né? E eu acredito, nessa época eu fiquei um pouco rebelde. Eu nunca fui rebelde para estudar, mas eu fiquei aquela adolescente rebelde, eu só queria ficar trancada no meu quarto. Né? E minha mãe tentava falar comigo, eu não queria falar com ninguém, não queria falar com ninguém. E ela e meu pai tentando, acho que aí retornar esse casamento, eles foram para... Meu pai é locutor de rádio. Uau! E ele transmitiu, acho que quase todas as Copas do Mundo que já aconteceram, e essa tinha sido a Copa de 98 na França. E aí ele foi, e ela foi encontrá-lo, né, para ficar um tempo lá. E no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, ela fez uma promessa, né, para que Nossa Senhora, né, me abençoasse, me protegesse, que eu estava muito rebelde, etc. E naquela época, né, acho que elas ficaram uns 20 dias, um mês na França, minhas amigas de colégio, né, me chamaram para um grupo de oração chamado Nossa Senhora de Lourdes. Caramba, nossa, que conexão. E quando ela chegou de viagem, eu já estava indo uma vez por semana para o grupo Nossa Senhora de Lourdes, grupo de jovens Nossa Senhora de Lourdes, né? Então aí começa o meu aprofundamento espiritual, vamos dizer assim. Eu venho de uma família católica, não praticante, mas aquele praticante da missa de domingo, né? Mas nunca nada foi obrigado na minha casa. E aí depois que eu entrei no grupo de oração, eu fui ficando, fui me sentindo cada vez mais... Eu não consigo explicar. Pertencente, envolvida naquilo. Deus, luz, energia, seja lá o que vocês chamam, o que as pessoas chamam, ele me tomou de uma forma que ele tomou totalmente, né? E eu nunca mais consegui me desligar. Dali eu fui para uma outra comunidade chamada Novo Caminho e conheci a comunidade dos Servos de Deus, que fica no interior do Pernambuco, em Arco Verde. Através do padre Ayrton, que é o padre que comandava essa comunidade. E ali eu devia ter uns 14, 15, 16 anos, eu não lembro exatamente. E eu escrevi uma carta para ele pedindo para ir para a comunidade. Lá a gente fazia voto de pobreza, castidade e obediência, né? Andava com roupinha tipo franciscana. E eu ainda estava no colégio. Então eu olhei para meu pai e para minha mãe e disse tchau. Eu cheguei lá com uma mala, né? Uma mala assim, não era uma mala, era um punhado de roupa, literalmente, porque eu não podia levar nada, né? E ali eu fiquei, né? Eu não poderia entrar porque eu era de menor, né? Eu tinha que terminar meus estudos. Então eu ficava 3 meses, voltava, ficava... E quando foi no ano que eu fui entrar, e ali eu já estava absolutamente entregue, nós ficávamos na Rua do Lixo, né? Então, literalmente, a gente vivia da providência, não tinha geladeira, não tinha... Era o que as pessoas doavam mesmo, né? E nós cuidávamos das pessoas em situação de rua, de crianças abandonadas, de idosos abandonados, né? E eu fico pensando, talvez tenha sido a época mais feliz da minha vida. Caramba! E no ano que era para eu fazer os votos, né, o bispo vetou a entrada de todos os novos servos, por questões burocráticas. Naquele ano não iria poder, né? E aí eu lembro, eu sentada no batente assim da comunidade, ela fica no sertão mesmo, não tinha nada ao redor. Era cacto muito, né? E muita pobreza, muito lixo, muita... Eu disse, padre, eu acho que eu vou, já que eu não vou poder entrar, acho que eu vou estudar. Ele, minha filha, você vai fazer o quê? Sim. E eu já estava gostando muito de cuidar ali das pessoas, né? Eu disse, eu vou fazer medicina. Ele disse, vá fazer medicina. E ali eu levantei, peguei minha malinha de novo e fui embora. E aí fui fazer medicina, passei em São Luís do Maranhão. Que aí minha jornada de viagem começou. Depois que eu saí de casa mesmo, mais ou menos nessa época, foi quando eu fui fazer faculdade em São Luís, né? E no segundo dia de aula de faculdade, eis que eu tava de cabeça baixa e quando eu levantei, algo se iluminou. E eu disse, nossa, que luz, que luz. E
ali eu vivi o meu primeiro relacionamento, que durou 12 anos. Caramba, 12 anos, o primeiro? No segundo dia da faculdade, recém-saída. E como é que foi Mas esse óbvio, conflito? teve todo esse, né? Ou não, sempre foi muito bem resolvido? Não, tem o conflito de... E agora? Né? Eu nunca duvidei do amor de Deus por mim. Mas a minha dúvida era como é que eu poderia viver nesse mundo sendo diferente, sabendo que Ele me ama, mas tendo que ouvir de tantas pessoas que não. Entendeu? Era um conflito muito mais externo do que interno. Né? Porque eu nunca duvidei desse amor, não duvido. Mas eu não sabia como. Nossa, eu era... as pessoas chamam de coroinha de igreja. Né? Eu era essa pessoa. Como eu ia um dia poder falar de Deus? Como eu ia um dia poder... Se eu estava vivendo algo que era errado, né? Então era esse o conflito. E não o conflito de não ser amada por Deus, eu vou pro inferno. Não. Nunca tive esse medo, porque assim, é pai ou mãe. Ai, que lindo. Gente, eu falei isso hoje, acredito. Eu estava falando com uma amiga minha, justamente sobre isso. Como algumas pessoas, alguns LGBTs vivem exatamente isso, dessas questões, esses conflitos em relação a Deus, a inferno e céu. E que eu não vivi isso. Em nenhum momento eu consegui duvidar. E até na minha época, ainda era falado opção sexual. E a primeira fala para os meus pais foi justamente essa. Não é uma opção para mim. Eu não optei por isso. Então eu já até tinha uma divergência com essa fala do opção sexual. Falava, gente, mas não tem como. Não optei passar por isso. Não é uma opção minha aqui. Justamente porque em relação à espiritualidade, eu não sentia nada que pudesse desagradar, como se estivesse desagradando. Eu falava, eu só estou amando outra pessoa. Exato. É muito louco, assim. E interessante a gente trazer isso, porque a internet é um lugar muito forte hoje, e todos os movimentos que acontecem lá, a gente vê como reflete nas nossas vidas em diversos aspectos. Como a fala de uma religiosa semana passada, eu percebi como refletiu em mim como LGBT. Por exemplo, discordo totalmente, né, da fala dela, mas eu percebi o tanto de religiosos que vieram fazer comentários nas minhas postagens justamente por uma fala de alguém que representa eles. Então, a responsabilidade que precisa existir nas pessoas que são públicas é muito gigantesca. Porque isso ela estava falando, né, outros religiosos ouviram, e hoje eles estão falando com um pouco mais de amor. Eles estão aprendendo a falar com um pouco mais de amor. É uma coisa completamente velada, mas o preconceito ainda está ali. Sim. Eles ainda querem trazer para você de uma forma mais amorosa, mas o preconceito tá ali velado. Porém, existem algumas pessoas que não conseguem se expressar tão bem assim. Então elas vão falar com ódio. Sim. E algumas pessoas não estão preparadas para receber isso, assim. E é aí que entra você também, né? Ter que acolher e ter que cuidar dessas pessoas, que eu tenho certeza que muita gente te procura por isso. Sim, também. Algumas pessoas procuram literalmente para conseguir sair do armário. Olha! Né? Nossa, que responsabilidade. Imagina! Que responsabilidade. E como que é isso? Abre a porta e sai. Abre a porta e sai. Óbvio que com toda a responsabilidade, né? Eu brinco, não vai botar mensagem no grupo da família dizendo sou gay, jogar o celular fora, calma. Quem que fez isso? Que a gente tava falando esses dias? As meninas da Bibi lá, que a gente tava assistindo elas no podcast, verdade, né? A gente tava assistindo um podcast que as meninas falaram. Uma delas falou... Bibi a Duda, né? Peguei a Duda, Croft, né? Alguma coisa assim. Isso. Ela falou, joguei no grupo da família, deixei lá sair. Uma coisa que eu sempre trabalho em situações como essa, não existe, né, se assumir. Não existe. Não existe. Tira isso da cabeça. Ninguém se assume. As pessoas se aceitam. Uau. Certo? É isso. Quando você se aceita, pouco importa se você vai falar ou se alguém vai falar e você vai confirmar. Não importa.
você já sabe quem você é. Não muda o que outras pessoas falam, entende? Então o trabalho não é de se assumir, é de se aceitar. Então o trabalho sempre vai ser de autoaceitação. Mas para você se aceitar, a gente tem que ir lá no fundo. É na raiz mesmo. É na raiz do desamor. É na raiz do abandono, da humilhação, da traição, de tudo. E quando você consegue olhar para tudo isso e dizer, poxa, apesar de tudo isso, eu sou alguém que merece ser amado. Eu sou alguém cheio de amor. Eu sou alguém bom. Eu sou alguém que posso fazer diferença nesse mundo. Vai. Você vai, você olha pro lado, você beija quem você quer beijar, se abraça. E você continua sendo o melhor de você, porque você já sabe quem você é. Não muda. É por isso que eu falei, hoje eu sou tão melhor. Incrível, cara. Ai, gente, eu tô extasiada. Eu não sei se a galera... A gente todo mundo tá querendo chorar. Exato. Gente, vai ser tão muito difícil fazer corte pra essa mulher. Nossa, é um corte atrás do outro. Vou ter que fazer 20 cortes. Normalmente são 5. Vai ser gente, difícil. É porque é muito... Eu não sei se... Você tem, né? Você deve ter esse dom. Quando você fala, é uma flecha no coração das pessoas. É muito impressionante isso. Você não tava lá, lógico, você fez um trabalho que você falou, momento mais feliz da minha vida. Eu imagino a felicidade das pessoas que receberam o seu carinho. Mas agora você continua fazendo aquela mesma coisa de uma forma diferente. Quando você fala, a gente fica hipnotizado. Eu imagino que a galera que tá acompanhando... Gente, comenta. Pelo amor de Deus, comenta. Manda sua pergunta. Você respondeu tão brilhantemente, tão lindo. A gente sente um amor. E é tão... É Deus que conduz mesmo na TisaCast, porque você foi escolhida a dedo, mas ao mesmo tempo sem querer, porque tinha que casar as agendas. Um dia depois, do Dia do Orgulho, tá aqui nossa bandeira, e a nossa bandeira é a bandeira do amor. Porque a gente acredita que a maior forma de protesto, eu e Natami acreditamos, o melhor jeito da gente... não sei, essa palavra é muito errada, impor, mas conquistar um espaço. Conquistar é melhor, né? Que eu gosto da palavra conquistar. Conquistar o nosso espaço é através do amor, porque o amor cura tudo. O amor, ele derruba barreiras, ele cura feridas, ele aproxima as pessoas, e eu acho que essa é a bandeira, tenho certeza, essa é a bandeira do TisaCast, da Natami, da Isa, e a gente sente isso em você, porque quando você fala, a sua palavra vem, vum, é amor, sabe? A gente, tudo, cada palavra. Isa e Nath, eu nunca passei por uma situação de preconceito que eu saiba, né? E eu me pergunto, por quê? Por quê? Por que não aconteceu ainda comigo, né? Porque eu não me escondo de nada, nem de ninguém. Se eu quiser saber, né? Já que eu não estou parecendo, e até às vezes gostaria de parecer mais, para ter mais possibilidade. Mas se quiser saber, é só perguntar. Então, não tenho isso. Mas eu acho que é isso. É muito da visão que você tem de si, porque a partir do momento da visão que eu tenho de mim, eu consigo me colocar. Então, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu não tenho medo de falar quem eu sou. Eu não tenho medo de perder o emprego, de não ser contratada, porque eu acho que, ok, pode até acontecer, mas se não aconteceu é porque também não era o momento daquela pessoa de passar por essa experiência. Sim. Entendeu? Porque você conseguir admirar, amar, indicar alguém que é tão diferente de você, das suas crenças, é algo tão divino. Entende? Total. E que algumas pessoas realmente ainda não conseguem, e tá tudo bem. Não adianta a gente querer achar que tá todo mundo no mesmo estágio de evolução. Não estamos. E aí quando eu falo as pessoas, empresas, CPF e CNPJ, né? Mas nunca passei. E onde eu chego, eu beijo, eu abraço, eu respeito, eu ouço, sabe? E graças a Deus nunca passei por isso. Apesar de saber que tem pessoas que passam. E aí, voltando a dizer, eu me pergunto o porquê. Mas talvez seja essa visão de amor, né? Onde eu não faço, né? Deixando bem claro, não é que eu não faça a questão de levantar a bandeira com raiva. Não é isso. Eu levanto na brincadeira, eu levanto no... É isso mesmo. Nossa, chocou, que maravilha, adoro quando choca, entendeu? Então, quanto mais natural, eu acho, você lidar com a situação,
a tendência, eu acho que é a situação também ir se tornando, as pessoas que estão ali passando por aquilo, que estão reconhecendo, né? Eu tenho pacientes idosos, né? E quando eles ficam sabendo, eles dão uma bugadinha assim, né? E depois tá tudo bem, não chega com 2 presentinhos, aí só de um, né? E tá tudo bem. Então eu acho que é isso, é o amor que você coloca até no seu discurso, na bandeira que você levanta, né? Eu sou a favor disso. Que lindo. Que lindo. Eu vi você responder uma caixinha de perguntas que alguém perguntou se você acreditava no amor. E você falava, eu só acredito no amor. Eu só acredito no amor. Eu achei aquilo tão incrível quando você para, tipo, pra prestar atenção, assim, só no amor. Porque tudo é amor. Tudo é amor. Gente do céu, que amor! Eu tô aqui toda derretida, gente. Sou emocionada já de natureza, tô mais emocionada ainda com o poder dessa mulher. E é tão verdade tudo que você tá falando, é tão legal, porque quantas e quantas pessoas, por usar isso, não tô falando usar de forma consciente, tá? De forma inconsciente. Não é de propósito nem nada, não é fraqueza, nada disso. Sim. Mas muitas pessoas usam essa questão do medo, preconceito. Não, se eu falar, se eu assumir, tarará. E as pessoas têm tanto medo de sofrer preconceito que elas não se desenvolvem, que elas não voam alto como elas deveriam voar, porque, igual você falou, tem medo de falar no emprego e de ser mandado embora. Eu acho assim, a gente tem que se preocupar, eu falo muito isso, a gente fala muito isso, que eu não sou Isa lésbica. Eu sou Isa, apresentadora, esposa da Tami, faço isso, faço aquilo, 300 coisas, né? Mãe de pet. Tem uma lista de coisas. E, detalhe, também sou lésbica. Então, assim, eu sempre falo pra galera que nos segue, se preocupe em ser uma pessoa que se sinta muito orgulho de si mesma. Porque as pessoas só vão poder sentir isso também. Se preocupe em ser a melhor profissional da sua área. Uma profissional fodástica. Primeiro porque você vai fazer bem pra si mesmo, né? Você vai estar atendendo o seu chamado, você vai estar brilhando, você vai estar se amando. Mas se você é uma médica, uma das melhores, as maiores empresas, as melhores empresas te contratam. Por quê? Mesmo se tiver preconceito, não ter que te contratar, porque você é a melhor, entendeu? Não tem como tirar talento, mérito. Então, em vez da gente se preocupar com preconceito, ficar se diminuindo, se fechando, com medo, vamos nos preocupar em valorizar, em potencializar o que nós somos, né? A gente fala da vulnerabilidade, né? Da nossa capacidade de se tornar vulnerável nas situações, que é onde de fato acontecem as grandes mudanças, os grandes acontecimentos. Se eu me fecho, se eu me escondo, eu vou ficar sempre ali por trás de um escudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Total. Né? Mas a partir do momento que eu me permito me tornar vulnerável, e aí, de novo, não é simplesmente se abrir para qualquer coisa, se tornar vulnerável da forma mais controlada, ética, cuidadosa consigo e com os outros, né? Tudo acontece na vulnerabilidade. É demais, a gente tem um seriado, um documentário que a Anatomia a gente adora assistir, que é da Brené Brown, não sei se você já viu, né? Todo ano. É a Coragem de Ser Perfeito? Chama, é isso? Coragem de Ser Perfeito. Gente, assistam porque é imperdível. E aí ela fala, né, que o paciente dela, um telespectador viu, nossa, assistiu, se empolgou lá com esse documentário, falou pra namorada que amava ela e ela largou dele. Ele se lascou. Ficou vulnerável. Ficou vulnerável demais. Mas aí ela fala, cara, pelo menos você falou, você teve a coragem de se expor, isso é lindo. E daí o problema aí já é um problema dela, né? Que ela tem que resolver. Mas é essa a questão, né? Se pra outra parte não rolou, não aconteceu, tá tudo bem. Não era pra ser. E que bom que foi logo, porque chega a chance da próxima acontecer. Exatamente. Daqui talvez aqui estava predestinada. Ser, né? A sua chance real. Então a gente tem que parar de ficar se apegando às situações que não deram certo, que não aconteceram, porque tudo bem, não era para acontecer. As pessoas têm mania de querer ficar segurando o vento. Eu sempre falo isso. Segurando o vento, gostei dessa expressão. Não dá. E aí onde vem muitos transtornos de ansiedade por conta da tentativa do controle absolutamente exagerado das coisas que nós não temos controle. Eu tenho controle e mal de mim, dos meus sentimentos, das minhas emoções, do que eu sou capaz de falar, fazer. Mas dos outros, das situações, não tem essa possibilidade. O que tiver de acontecer, vai acontecer.
Eu lembro que no primeiro semestre de faculdade, eu fui para... Isso foi muito chocante para mim. Eu fui com um professor dar plantão em um hospital, lá no Maranhão, é Socorrão, né? Como se fosse um hospital de trauma público. Uhum. E estava assim, na metade do plantão, chegou uma menina de 7 anos. Já entrando em morte cerebral. Meu Deus, nossa. E eu fui tentar entender o que era que tinha acontecido. Ela tinha escorregado, a mãe estava passando rodo. Ela escorregou, entrou correndo na cozinha, escorregou e bateu a cabeça no chão. Meu Deus. E mas Deus é tão bom comigo, que ele assim, no primeiro semestre de faculdade, ele já disse logo, tá vendo que tu não é nada, né? Gente, as coisas acontecem como tem que acontecer, quando tem que acontecer. E não adianta, a gente pode dar o nosso melhor para viver essa vida, até o dia que a gente tiver, da melhor maneira possível, da maneira mais feliz, mais ética, mais alegre, dando o melhor da gente, mas no dia que as coisas tiverem que acontecer, e lembrando que tudo tem começo, meio e fim, tudo na nossa vida tem começo, meio e fim, vai acontecer os começos, e nesses começos vão estar acontecendo meios, e também vão estar acontecendo fins, né? Vai doer, vai. Mas a gente precisa aprender a passar por esses momentos para que os novos começos cheguem. A gente só morre uma vez, mas a gente vive todo dia. É uma frase do Snoop. Pelo amor de Deus, gente. Frase! Natami tá segurando uma lágrima aqui, porque tem tanto cílio que tá secando, viu? Coloquei meus cílios ontem, tá babado. Manda um beijo pra menina lá. Ai... Pra menina, A Jo, arrasou no cílio, Jo. Arrasou, menina, como não tem sempre, uma bate um vento. E quando eu coloco a galera aqui, ó, no vento, é um vendaval. Meu Deus, menina, repete pra mim. É que as pessoas falam muito, né? A gente só vive uma vez. Não, a gente vive todo dia. Morrer é que é só uma vez. Meu a Deus vida é todo do céu. dia. Eu vou guardar isso pra minha vida. Gente, anota, já bota aí hashtag, pelo amor de Deus. Eu quero pegar um gancho, já respondendo, porque a gente prometeu que ia fazer perguntas e, né, tô até com medo aqui, mas teve de não parar, porque o papo tá tão maravilhoso, mas você tá respondendo perguntas que foram feitas, de aceitação, já foi uma, e você falou agora sobre vida e sobre morte, e você deve ter muitos pacientes também que têm dificuldade de superar o luto, Sim. Né? A Juliana, Ju, mandou uma mensagem pra gente, um beijo, Ju, obrigada pela participação, e ela falou, minha avó faleceu em fevereiro por Covid, estou no processo de luto ainda, o que ameniza essa dor? Eu preciso falar dela. Deus me deu de presente uma paciente. Eu vou falar o apelido dela porque tem milhões, né? Então, Gabi. A Gabi, eu atendi ela no meio da pandemia. Indicação de uma prima. Os pais estavam... eram os pais, ela e um irmão. Os pais estavam na UTI muito grave com Covid. Não sabiam se ia sobreviver, né? E apenas ela e um irmão mais novo, que tem algumas dificuldades psíquicas também, né? E eu, sempre que eu falo de luto, eu lembro do choro da Gabi e do riso da Gabi. Porque nós choramos juntas muito, porque eu não conseguia. Eu via ela chorando, ver o desespero dela com os pais na UTI e não me emocionar junto com ela. E a gente passou juntas pelos estágios do luto, da negação, da aceitação, da barganha e tudo. A mãe dela faleceu, né? O pai dela ficou uns 4 meses internado muito grave e saiu com sequelas, etc. E ela, de repente, era uma menina que não sabia nem ir no banco e teve que aprender a fazer tudo. Caramba. De repente. Literalmente, em uma semana, tudo aconteceu para ela. Mas a Gabi, em 1 ano, deixou de ser uma menina e se transformou numa mulher. E hoje eu converso com a Gabi e ela sorri nas sessões. Ela ainda chora, claro, com muita saudade da mãe dela. Mas a gente já consegue rir e entender que faz parte. Entendeu? Tudo de melhor que a mãe dela e a avó, né, com certeza dessa pessoa que perguntou, poderia deixar, ela teve a sorte de receber nessa vida. Os conselhos, os cuidados, o amor. E foi isso, ela deixou a Gabi pronta. Então hoje a Gabi só precisa ser quem ela foi, quem ela teve a chance de durante 23 anos, 22, 23 anos, precisar aprender a ser. Então a gente
E é isso, Isinati, quando a gente se aprofunda no que você é, no que você tem de melhor, a gente descobre tanta coisa maravilhosa em si. E por mais que tenha uma revolta, uma certa dor, por que Deus, por que comigo, a gente entende que faz parte. E que bom que foi o natural. Os avós vão primeiro, os pais vão primeiro. Antinatural é quando um filho vai primeiro. Isso é mais difícil de trabalhar. E foi natural, foi como tinha que ser. De novo, é começo, meio e fim. A gente não sabe quando vai ser o fim, e é por isso que a gente tem que fazer o agora, o melhor que a gente pode. A gente só supera quando a gente, de fato, olha para todas as circunstâncias, se perdoa de todos os nãos, de todas as discussões, de todas as vezes que deixou de dizer eu te amo, e agradece a Deus a experiência de ter tido durante tanto tempo, ou até durante pouco tempo, aquela pessoa, aquele ser humano na vida. Porque era o que a gente precisava para se curar. Todo mundo que passa por nós vem como uma possibilidade de cura para nós. Entendeu? Com certeza. Então, se foi durante 5 minutos, 10 anos, 20, 50, 1 milhão de anos, era aquele tempo que vocês precisavam para se curar. Ai. A cada fala a gente tá Cada assim, né? fala é uma emoção lá no alto, nas alturas. Meu, imagina você, Jéssica. Ela dava você assim? Sempre. Gente, Jéssica recebeu uma bolada pra vir aqui só respondendo positivo, que eu tô sabendo já. Mas não tem como falar de outra maneira. E é tão desafiador, é tão difícil, mas é tão isso. A gente tem aqui, se a gente conseguir isso, vai ser uma das maiores evoluções dos seres humanos, de agradecer pelo tempo que teve, em vez de chorar pelo que não tem mais. É aceitação de novo. Tudo parte da aceitação. A dor, na verdade, ela surge da não aceitação. Você não aceita que perdeu alguém, você não aceita que perdeu um emprego, você não aceita que terminou um relacionamento. Aí dói. Quando a gente aceita, solta, deixa o universo fazer o trabalho dele, deixa a vida seguir o fluxo que ela precisa, as coisas voltam a ficar leves. Tudo fica bem. Caraca. Lu, você, por exemplo, antes... Por exemplo, não, é uma pergunta, na verdade. Antes ou durante ou agora, você já teve questões de saúde mental mesmo? Já teve ansiedade? Desculpa, te chutei. Não tem problema. Ansiedade, pânico, depressão, você já passou por alguma dessas coisas? Já. Antes, durante ou... A pandemia que você fala? Não, antes de se formar. Durante a formação ou já formada? Eu nunca falei sobre isso, mas acho que é um ótimo momento. Eu já passei por um estado depressivo e eu não percebi. Caramba. Isso acontece, né? Isso pode bem acontecer. E depois que eu consegui entender tudo que estava acontecendo, eu entendi, na verdade, quando isso começou. E quantas vezes eu já tinha passado por isso na vida, simplesmente me isolando, me trancando no quarto, sem querer falar com ninguém, né? E eu pude perceber, de fato, quantas coisas aconteceram ou eu perdi, vamos dizer assim, porque eu não conseguia ter esse olhar e ninguém que estava comigo também, né? Então, eu acredito que a primeira vez que eu tive um episódio depressivo, ela não sabe. Mas eu acho que foi... Até Gé vai se surpreender aqui hoje. Cheio de revelações. Eu acho que foi na minha adolescência, quando meus pais se separaram. Eu mudei absolutamente meu comportamento, mas hoje eu faço um olhar retrospectivo. Né? Absolutamente para o que aconteceu. Na época eu não teria esse... Eu sempre fui muito marrenta. Eles até me levaram um psicólogo, eu... Tipo assim, né? Meus psicólogos que eu amo, só trabalho com eles hoje, mas na época não dei margem para ele, né? Deu confiança. Não dei confiança. E durante alguns momentos na minha vida, eu observo, né, que eu tive esses momentos de isolamento. Eu sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, principalmente por conta da comunidade religiosa, né? Eu passei períodos onde eu passei um mês sem falar. Então, eu realmente aprendi a ficar em silêncio, né? E o pior de tudo, comigo mesma. Que eu tive que aprender a me aturar os meus pensamentos, as minhas... Amor, você nunca aguentaria. Nunca! Falante do jeito que é. E... Então,
já passei, né? Infelizmente demorei a entender e a diagnosticar. E foi depois que eu fiz psiquiatria que eu fui perceber, porque até então eu não, né? E hoje, inclusive, né? Hoje não, mas eu já entendi também, eu acredito que um dos motivos pelos quais eu me separei do relacionamento que eu tive de 12 anos foi isso. Eu estava deprimida e não sabia. Nem ela, que também era médica, percebeu. Eu simplesmente me fechei completamente. Disse que não dava mais. Por quê? Não sei. Gente, e quantas pessoas passam por isso, Muitas. né, em relacionamento? A pessoa do nada parece, mano, que louco, que louca. Do nada tava tudo bem, de repente falou, não quero mais. E aí a pessoa fica sem entender, acha Não faz ideia, né? A gente não faz ideia. Tantas vezes a gente julga, né? Exato. Essa pessoa fala, a pessoa louca, devia estar traindo com alguém, já, julga, sei lá, né? egoísta, só pensa em si mesmo. E não, a pessoa tá ali. Tanto que é uma regra que eu tenho com meus pacientes, né? Assim, você está proibido, até quando eu deixar, né, tomar qualquer decisão. Grande decisão. Casar, separar, largar concurso, largar emprego. Não. Você Não. fala. Estamos de volta, meus amores. Obrigada pela paciência, pela audiência, mas isso daqui vale qualquer sacrifício, qualquer paciência, não é verdade, Pois é, ô menina. Tamitiores? Acho que Tentaram caiu de derrubar tanta a gente. sabedoria. Que isso, Não, mas gente? nunca É muita aconteceu. energia. Nunca aconteceu num ao vivo isso aqui. Aham, mas também é não- muita energia poderosa. É, mas também nunca aconteceu uma aula dessa, né? É. Pelo amor de Deus. A gente tá aqui embasbacada. Eu tô brava por não ter trago um caderno e uma caneta. Que é um curso. É né? lógico, é uma aula. Isso aqui, Isso tá aqui é um doida? treinamento emocional doida? pra gente. E vamos tentar resgatar o que você tava falando, que você tava falando do seu tratamento, né? Isso. Então, quando eu acho que só em 2018, então demorou muito. Pra Até eu, você de diagnosticar que tava com depressão. até eu dizer assim, eu preciso de ajuda, né? Porque eu passei a trabalhar muito e hoje eu já sei que minha fuga é o trabalho. Então, eu lembro que chegou um mês nesse ano em que em um mês eu dei 28 plantões. Meu Nossa. Só que eu trabalhava durante o dia também. Em um mês, 28 plantões. Misericórdia, como é que vive? Não O que vivi, come? Não vivia. Não vivi, né? E aí foi quando eu senti. Realmente chegou um dia que eu não conseguia levantar da cama e eu já não sabia o que era. Se era cansaço, se era tristeza, se era... E aí eu reconheci que eu precisava de ajuda, né? E foi quando eu fui a primeira vez no psiquiatra. Porque não adianta, a gente não consegue se tratar, não consegue nem você mesmo e nem alguém que você goste muito, porque vai ter o viés do amor, do cuidado, onde a gente vai sempre para a exceção e nunca para a regra, né? De quando você cuida de alguém como médico, como psicólogo, enfim. Mas quando você está na posição de cuidar de alguém, a gente precisa seguir ali um cronograma de diagnóstico, quando você gosta, você não consegue. Você sempre quer ir para a exceção. Tem alguma chance de, sei lá, de ser câncer? Eu sempre quero excluir aquela chance. Eu nunca vou pensar nas 99% de chances que tem de não ser. Eu sempre vou pensar naquela 1%, né? Então, foi quando eu fui a primeira vez... E aí, de fato, comecei a tomar medicação. Melhorei, né? Mas foi muito duro para mim perceber quantas coisas eu passei, né? Por não ter olhado para mim. Não ter me percebido, talvez, né? Não lamento com dor. Muito assim, poxa... Foram tantas situações que talvez pudessem ter, e eu sei que tem muitas pessoas que têm preconceito com a consulta, preconceito com a medicação, mas a medicação é certa para a pessoa certa, na dose certa, ela faz diferença. Ela de fato faz diferença. Os transtornos psiquiátricos, eles não são assim, eu sei que é diferente de um transtorno que você consegue perceber no seu corpo, uma febre, uma tosse. A mente, você não consegue fazer um exame da mente, a não ser o exame psíquico, que é quando você conversa com alguém. E as medicações, elas vêm por muitos estudos, né, por entender que ali nos neurotransmissores, neurohormônios, etc., existem alguns déficits, existem algumas alterações que precisam ser corrigidas. Muitas delas, quando detectadas em estágios iniciais, que não foi o meu caso, né, podem ser revertidos com terapia e com outros tipos de terapia,
né? Com psicólogo, atividade física, alimentação, entendeu? Tem muitas coisas, né, do nosso dia a dia e através de uma vida saudável, eu não falo só de uma vida física, mas de uma vida emocionalmente saudável, que podem reverter esse quadro quando ele está em fase inicial. Tanto ansiedade como depressão, tá? Mas se ele se alonga, se prolonga, ele vai ficando cada vez mais crônico, a diminuição, né, desses neurotransmissores, ela se torna cada vez mais séria no organismo. E eu sempre falo com meus pacientes, imagine que você tem uma dispensa, a dispensa da sua casa, cada vez mais, né, com menos suprimentos. E o nosso trabalho, quando nós precisamos iniciar a medicação, é perceber se de fato já houve um esvaziamento, que o organismo não está mais conseguindo repor, né? E trabalhar através da medicação para repor toda essa dispensa e no momento certo dizer, tá tudo certo, vamos retirar com calma, porque se você retira também antes do tempo, e aí é só você imaginar, eu retirei algo antes do tempo e estou cozinhando o tempo todo, eu vou retirar mais itens da minha dispensa. Então, ela vai já diminuir de novo. Então, eu preciso, é todo um trabalho onde você estabiliza a pessoa emocionalmente e também do ponto de vista de neurotransmissor, para que ela não precise pegar mais coisas na dispensa do que ela precisa. Então, você vai trabalhando um equilíbrio, isso leva tempo, isso leva um exercício muito forte, porque a pessoa, quando vai procurar uma atenção em saúde mental, ela passa por alguns desafios. O primeiro deles é aceitar que precisa de ajuda. Né? O segundo é conseguir marcar a primeira consulta, porque às vezes ela aceita, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo nem ir para a primeira consulta. Ok, fui para a primeira consulta, o médico, a médica passa o tratamento, a pessoa não aceita o tratamento, não, eu não estou pronta para começar a medicação. Aí, né, passou desse estágio, tá bom, vou começar a medicação, aí outro desafio, manter a medicação. Porque vem os efeitos colaterais, e eles são reais, existem, não dá pra gente romantizar, existem. Os primeiros dias, os primeiros 20 dias até, podem ser muito difíceis, até a pessoa começar a se sentir bem. E a gente tem que passar por isso. Todos os meus pacientes têm meu telefone. Por quê? Porque se ele passar mal, eu tenho que estar lá para ajudar ele. Ele tem que entender, tá bom, isso vai acontecer, tá tudo bem. Vamos tomar então tal coisa para amenizar, respira, calma, e vai ficar tudo bem. A gente precisa passar por esse período. Se a gente não passa juntos, não vai. É muito mais difícil. E depois que ele passa, ele vai se sentir ótimo. Ela vai se sentir ótima. Ela quer abandonar o tratamento, quer me abandonar. Aí 3 meses depois volta, né? Ai, abandonei. Eu falei. Aí vem de novo. Qual foi o seu tratamento assim mais curto? Que você realmente diagnosticou, tratou em conjunto com a pessoa e ela falou, olha, eu tô bem agora, e você reconheceu que tá. Um ano, né? 1 ano. Nossa senhora, inclusive queria mandar um beijo pra você, Thelminha, que mandou a pergunta sobre medo de dependência da medicação que você acabou de falar, que faz a pessoa evitar o uso. E eu tenho que assumir, porque eu tive uma infância bem traumática em relação aos meus pais que tiveram depressão e tomaram medicamento e ficavam muito dopados, assim, sabe? Então eu tinha muita raiva. E eu cresci como criança, né? Criança não entende o que estava acontecendo. Eu queria minha mãe, meu pai, atenção. Então foi uma ferida pra mim durante muito tempo. E eu fiquei com raiva, assim, achava que minha mãe não tinha que tomar aquele medicamento. E uma coisa que até hoje eu trabalho, porque eu tenho muita raiva de medicação, né? Quando a pessoa fala que precisa tomar medicação, você já vai num psiquiatra. E agora, ouvindo você falar, eu fico até com vergonha, né? Porque, imagina, você explicando desse jeito, é outra visão que a gente tem. Mas, Isa, lembra que eu falei? É um remédio certo, a medicação certa, para a pessoa certa, na dose certa. São 3 desafios que você tem. Entendeu? E às vezes, infelizmente, a gente trabalha com tentativa e erro. Tem certas medicações, as medicações hoje elas estão muito mais modernas, com muito menos efeitos colaterais, entendeu? Mas ainda tem. Então, o meu desafio é, além de te entender, conseguir saber no arsenal que eu tenho o que é melhor para você. E que pode ser que em alguns momentos, na grande maioria seja, e a gente teste e não deu certo. É por isso que você precisa confiar em mim. E a primeira coisa do tratamento, ou você confia em mim, ou eu te passo o telefone de um colega. E tá tudo bem. Agora, ou você confia em mim, e eu posso também confiar que você vai dar o seu melhor. É uma via de mão dupla, gente. É por isso que eu falo. Exatamente. A cura, ela é mútua. Eu me curo também nesses momentos. Entendeu? E aí as coisas acontecem. E se não der certo a primeira medicações, eu tenho pacientes,
Talvez alguns assistindo agora, eles sabem disso, a gente substitui, a gente troca, a gente adequa a dose, entendeu? Quer dizer que todo paciente precisa começar a medicação? Não. Quantos pacientes eu já atendi e disse, meu amor, não é o momento ainda. Vamos para terapia, você vai fazer isso e aquilo, uma boa indicação disso, daquilo, coaching, vamos fazer terapia com psicólogo, pode fazer um trabalho de constelação familiar, tem muita coisa que a gente pode fazer, atividade física, vamos reestruturar essa alimentação e tudo, antes de partir para a medicação. O problema é que, geralmente, quando as pessoas chegam em mim, elas ainda não estão mais nessa fase. Elas já passaram dessa fase, entendeu? E que também está tudo bem, mas não tem meio de medicação. É a indicação correta, a dose correta e o tempo de uso correto. Eu nem posso me alongar demais, como também não posso tirar cedo demais. Porque lembra da dispensa, ela vai... E aí eu volto de novo para estaca zero. Não, isso que você falou é muito real. A questão da confiança, assim. Eu já estive nesse papel, né, de tomar medicamento, de fazer um tratamento com medicamento. E é isso que eu falo para as meninas que me perguntam, o que você acha sobre medicação? Não dá para saber, eu falo, não tem como eu te falar, porque eu não sei o seu caso. Eu não sou médica, não tenho essa autoridade. Mas, assim, independente do que você escolha, confie nesse tratamento. Você precisa confiar nesse tratamento. Porque senão é algo que vai acontecer de maneira errada, vai trazer muito mais malefícios do que benefícios. E os efeitos colaterais acontecem, então elas precisam estar cientes disso também. Nossa, eu lembro que meu corpo ficou inteiro roxo. Eram várias manchas roxas pelo corpo, entre outras coisas que aconteceram. Eu confiei no tratamento, falei, não, se eu tô aqui, eu vou me entregar. Eu silenciei todo mundo à minha volta. Tipo assim, a única pessoa que eu tenho que me preocupar agora é comigo, que é algo que eu falo muito para elas. Que nesse momento, às vezes você fica preocupada se as pessoas em volta estão achando que você tá louca, se estão achando que você é doente, você fica preocupada, né? E é o momento que você tem que largar de mão tudo isso e só se preocupar realmente em que você está num tratamento. Você vai passar por esse tratamento. Como você disse, tem o começo, o meio e o fim. Você vai confiar nesse processo e o fim vai chegar. Você tem que estar bem. Às vezes não, tá? Não chega o fim? Às vezes não. Eu preciso falar isso. Fala, né? por favor, então. Que algumas pessoas me perguntam, nossa, eu vou tomar medicação para a vida toda? É uma resposta do milhão, né? A gente sabe que quanto mais tempo aquele transtorno demorou a se manifestar, provavelmente menos tempo de tratamento você vai precisar. Na dispensa. Entendeu? Agora, se é uma pessoa que começa a demonstrar, a dar indícios de alguma alteração psiquiátrica muito jovem, provavelmente é algo mais cronificado e que vai se alongar um pouco mais, né? Então, não tem como a gente dar essa resposta de cara. Uma coisa eu atendo um idoso, 75 anos, iniciou um quadro de Parkinson, por exemplo, e dentro daquele quadro de todo o processo de envelhecimento do idoso, do luto, do adoecimento, ele desenvolve um episódio depressivo. É muito comum depressão em um idoso. E é difícil identificar também, né? É difícil. Mas entenda que aquele tratamento que começou naquela época, provavelmente vai ser um tratamento mais, né, curto, talvez com menos medicações. É diferente de, às vezes, eu começar a tratar uma pessoa com 17 anos, ou com 25, mas que já vem sofrendo desde os 17 e maltratado. Tem pessoas que chegam, a maioria das pessoas que eu atendo são adultos jovens, né? Vamos supor, com 35 anos, que está desde os 20 passando por aquele desafio, em diferentes intensidades, né? Mas ali já vão quantos anos? 15 anos, entendeu? Então não adianta a gente querer achar que uma pessoa que já vem sofrendo há tanto tempo, eu falei de mim, eu tive na primeira vez na adolescência, entendeu? Manifestei de novo já na minha vida adulta, mas quantos anos se passaram? Então não adianta eu querer achar que um mês de medicação, 6 meses de medicação, 1 ano vai ser suficiente. A gente precisa permitir ao organismo também se restabelecer. Às vezes é 1 ano, às vezes são 2 anos, às vezes são 5. Às vezes algumas pessoas precisam passar muito tempo tomando, porque por alguma questão, e aí é do organismo dela, talvez aquela dispensinha dela tenha uma propensão a diminuir um pouco mais rápido do que as demais e está tudo bem. Mas eu vou ficar dependente da medicação.
Às vezes é um comprimido de manhã, gente. Você vai trocar isso por uma sensação de infelicidade durante 10 anos. Eu acho que não vale a pena a troca. Entendeu? Então é muito individual, mas e faz parte. Se eu tenho pressão alta, eu tomo uma medicação para diminuir a minha pressão. Né? Se eu estou com a glicose alta, se eu estou com diabetes, eu tomo uma medicação para ajudar meu organismo a diminuir minha diabetes. Se por algum motivo aquele neurotransmissor no meu organismo, no meu cérebro, ele está diminuído, eu preciso ajudá-lo a aumentar. Tá tudo bem. Mas assim, na medida certa, na dose certa, para a pessoa certa, como você disse, a pessoa leva uma vida normal ou ela sempre vai estar diferente? Absolutamente normal. Normal. Você tá achando que eu tô muito alterada? Você tá tomando quantos remédios? Gente, não, é que eu confesso, né, com muita humildade, que eu tenho muito preconceito. Eu trabalho ainda muito em cima. É muito gostoso ouvir você falar disso. Eu falei, se a Natami tivesse que passar pelo que ela passou, né, porque ela tinha síndrome do pânico, teve ansiedade, teve que ser medicada. Se ela passasse por isso quando ela me conheceu, eu acho que não teria dado certo. Eu teria estragado o tratamento dela, porque eu, assim, a radical, eu era totalmente contra, Deus me livre, a pessoa quer acabar com a sua vida, porque eu passei por uma coisa muito dolorosa. Mas eu achava que era assim, todo mundo que tomava ficava só dormindo, só dentro do quarto. Não, hoje você trouxe de um jeito que me faz olhar com outros olhos, completamente é uma necessidade, e não um bicho de 7 cabeças como eu imaginava. Então, muito obrigada. Às vezes, Isa, a pessoa ela tá num sofrimento psíquico tão intenso que você precisa dessa desafogada. Então, você meio que, literalmente, não é que tira ela da realidade, mas deixa ela dormir, deixa ela descansar, precisa, às vezes, passar por esse momento, sabe? Mas o foco sempre deve ser deixar o paciente o mais funcional possível. Quando o paciente procura a gente, é porque ele não está funcional. Alguma coisa na vida dele não está funcionando bem. Então, o foco do tratamento é sempre torná-lo funcional novamente. A gente não pode confundir os transtornos psiquiátricos. Existem alguns transtornos onde, após aberto o quadro, a pessoa não volta mais à funcionalidade anterior. Entendeu? Tipo quais? Mas esse é quando o diagnóstico é errado, não? Não. Por exemplo, esquizofrenia. Entendeu? A pessoa, ela levou uma vida, entre aspas, né, normal, entre aspas, porque o que é normal, né? Mas assim, ela levou uma vida habitual, funcional, ao longo de um tempo, e em um determinado momento ela abriu um quadro psicótico, onde psicose é quando a pessoa sai da realidade, vê coisas, ouve coisas que as outras pessoas não estão vendo, né? E ela, com o tratamento, ela volta, né, a ficar bem, mas o que, por exemplo, define esse diagnóstico é que ela não volta mais à funcionalidade anterior. Meu Deus. Entendeu? Então, tudo depende. O que a gente não pode fazer é generalizar. Hoje, todos os meus pacientes, né, e assim, não falo isso como mérito da Luciana, mas talvez por conta da maioria das pessoas que eu cuido, estão muito bem funcionais. E alguns outros, né, estão precisando, por algum motivo, estar afastado de algumas atividades para que possam se recuperar. E aí faz parte. A gente tem uma tendência de, quando quebra o pé, né, tem uma fratura, eu tô de gesso, então eu tô doente, vou ficar deitado. Mas quando não tá bem, emocionalmente não aceita, porque às vezes tem que ficar um tempo mesmo, descansando. Caraca. Olha só, Tami Schurz, me olhando por quê? Tipo assim, Isa, tá vendo, Isa? Mas que bom que tem profissionais iguais a você que trabalham com tanta responsabilidade, porque... isso faz a diferença. Cobrem os médicos de vocês, orientar vocês. A gente precisa sair sabendo, não é o diagnóstico em si, que às vezes na psiquiatria, a gente estava até falando isso no início, é um pouco mais desafiante você fechar um diagnóstico no início. Mas o paciente, ele precisa entender qual o caminho que ele está seguindo, entendeu? Por que vamos precisar tomar medicação? Vamos. Por quê? Qual é a proposta terapêutica? Quanto tempo provavelmente isso vai acontecer? Quando é que eu tenho que voltar? Como é que vai ser essa evolução dessa dose? Então, o paciente, quando ele sai abastecido de informações e com todas as dúvidas dele tiradas, a chance dele aderir ao tratamento e passar por um ótimo tratamento, ela é muito maior, né? Com certeza. Agora, a gente sabe que algumas consultas duram 10 minutos e aí é difícil você
Então, é que obviamente não queria falar mal, não vou falar o nome dela, dela. Não, mas a minha até hoje, é que eu eu pesquisei muito, depois, né, claro que no momento eu não consegui, eu de repente comecei a ter muitas crises de pânico, fiquei desesperada a noite inteira sem dormir, e falei, não, preciso de ajuda, porque eu sentia claramente que eu estava enlouquecendo, que eu não estava no meu corpo. E é um critério diagnóstico. Não é? Ou é? Então. Eu acho que eu estou enlouquecendo ou eu estou com medo de enlouquecer. Então, muito louco isso. E aí eu tinha isso, foi muito louco, porque foi do nada, eu fazia psicologia na época, eu estava sentada estudando num domingo, e de repente, pá, parece que somente sai do seu corpo e você olha tudo. Eu já imaginava a galera entrando, me pegando e me levando para o manicômio, sabe, coisas assim. E aí eu falei, cara, que loucura. Aí não consegui dormir, passei a madrugada pesquisando, peguei a primeira psiquiatra que apareceu lá, por algum motivo apareceu. E aí na consulta cheguei lá derrubada, né, porque eu não tinha dormido, tava ali. Porque a sua mente cansa demais quando você tem ansiedade. Você sai do agora, né? Sai. Você vai literalmente para as possibilidades futuras que são infinitas e para quem está ansioso sempre negativas. Exato. Então... E aí eu cheguei e aí eu falei com ela por 10 minutos, ela falou, é transtorno de bipolaridade. Aí eu falei, mas como assim? Tipo, aí eu fiquei assim naquela, falei, mas transtorno de bipolaridade. Só que eu tava tão, sei lá, eu tava tão mal, eu tava tão sem forças que... Eu falei, mas como isso? Aí eu fui pesquisar, porque eu não sentia que eu não sentia que eu tinha alteração de humor. O que eu sentia eram outras coisas, mas até então existem várias linhas, existem vários graus de ansiedade, de depressão, né? São vários níveis. E aí eu falei, eu preciso confiar, é o que eu tenho agora. Preciso confiar nisso. Aí eu comecei com 2 medicações, enfim... E até hoje eu me pego falando, cara, eu não sei se esse diagnóstico foi certo, mas assim, era um antidepressivo e um estabilizador de humor. E eu falei, até hoje eu não sei, mas assim, tenho até vergonha de falar, mas eu tive aquele efeito rebote, porque eu parei em 6 meses. Com 6 meses, eu comecei a fazer um curso de inteligência emocional, me senti, falei, não quero ficar, não quero isso, mas tô bem, não sei o quê. Larguei de uma vez, quase morri, né? Por isso que eu falo aqui, já falei algumas vezes nos meus stories, que é muito perigoso largar a medicação do nada, né? Tem que ter o acompanhamento, tem que ter o desmame, porque eu tive o efeito rebote, eu tava dirigindo, eu quase bati o carro, foi muito louco. E então, galerinha aí que tá passando por isso, por favor, não parem de uma vez. Isso é uma coisa que eu falo muito, porque foi horrível mesmo. O mal-estar, ele pode ser muito intenso, a ponto de realmente provocar sintomas físicos bem fortes. A retirada tem que ser bem responsável. Eu fui irresponsável. Eu quero usar o meu relato para vocês serem responsáveis. Aprendam com esse meu erro. E então até hoje eu fico, será que era o diagnóstico certo? Mas resolveu, né? Mas sei lá, sim. Deu certo. É complicado a gente falar de um colega, né? E sem ter visto o caso. Mas assim, se resolveu. Deu certo. Mas até hoje eu falo, será? Enfim. Mas enfim, prefiro não falar. Vamos fazer uma pergunta aí. Eu prefiro até não falar do que ficar calada. Né? É isso aí. Gostei. Ô, gente, é o seguinte. Ô, Elzito, bota na tela aí o nosso patrocinador oficial, EGA Consultoria Financeira. Um beijo para esse maravilhoso nosso amigo parceiraço que tá aí, gente, trazendo um presente para todas as nossas seguidoras. Consultoria Financeira por apenas R$75. É muito barato para mudar a vida, né, Tami Tours? Olha lá, tá até tranquilona, gente, né? É muito barato. É quase 2 fardos de Coca-Cola Zero. Se você for fazer as contas. Mas assim, e não é nem só pelo valor, é realmente um investimento que vai te trazer coisas incríveis. Como a gente fala aqui, eu comentei agora há pouco nos meus stories também. Foi verdade. Como vocês viajaram para a Bahia, quanto vocês pagaram, como que foi? Foi caro, não foi? Eu falei, então. Tudo organizado. Tudo organizado. Tudo planejado. Tudo com planejamento e organização. A gente, quando é mais novo, a gente fica escutando isso e fala, ai, puta, saco.
E será? Nada a ver, vamos indo, o que a gente ganhar de gasta. Gente, mas faz toda a diferença você ter um planejamento financeiro, ter uma organização e saber, é um aprendizado, é uma escola. O Lucas, ele dá uma escola, deu uma escola pra gente, a gente se formou, tô brincando, a gente ainda não se formou, Não, a gente mas a gente tá quase lá. Nossa, mano. Mas não, deu no começo, mas falta muito ainda. A Mas... gente já viaja, vocês Exato, perceberam? A gente já e viaja. muitas outras cositas, viu? E não tem limite, não tá devendo pro banco, nada de cartão. Não tem limite. Qual que é a arroba dele? Lucas M. Saboia. E eu chamei, sabe por quê? Eu queria já emendar esse nosso patrocinador maravilhoso. Deixa ele aí na tela, o Azito, que a galera já vai pegando aí o QR Code, já pode chamar ele. É incrível essa consultoria. É o primeiro passo para você desenvolver aí uma vida financeira super, hiper, mega saudável. Isso faz toda a diferença. Eu quero emendar uma pergunta para você. Pacientes já te procuraram assim mal por causa de crise financeira, por causa de não saber lidar com dinheiro e ter se enrolado e faliram muito. Imagina. Principalmente agora pós-pandemia, né? Assim, nesse momento onde a gente deu uma baixa, muita gente tem passado por muitos problemas. Você faz sem presta? Posso até começar a considerar. Mas sim, alguns pacientes, né? Porque assim, gente, um conceito que a gente precisa trabalhar se chama liberdade emocional. Eu gosto de falar sobre isso. E quando eu falo de liberdade, eu falo de coisas que me prendem. Então, se eu estou falando de liberdade, eu tenho que ver o outro lado, que são as coisas que me prendem emocionalmente. Algumas pessoas é a ansiedade, outras pessoas é a depressão, e outras pessoas são questões relacionadas a relacionamentos pessoais, conflitos no trabalho, problemas financeiros. Então, eu tenho questões que estão me prendendo e que não estão me permitindo ter minha liberdade completa. Quando eu falo liberdade emocional, eu falo liberdade completa. Por quê, Luciana? Eu posso estar muito bem no meu trabalho, na minha vida financeira. Se eu não estiver bem emocionalmente, a chance daquilo dar um probleminha é muito grande. O contrário, não. Né? Eu posso não estar tão bem naquele momento na minha vida profissional, na minha vida financeira, mas se eu estiver emocionalmente bem, estável, a chance de eu conseguir trabalhar tudo aquilo e reverter a situação, ela é muito maior. Então, a gente tem que trabalhar no conceito de liberdade emocional, sempre pensando no que está me prendendo e como eu vou fazer, né, para ir solucionando cada coisa daquela. É por isso que eu falo, é importante você trabalhar com parcerias, é importante você trabalhar vários aspectos da vida de uma pessoa e não simplesmente passar uma medicação. Aquilo por si só não vai resolver a vida dela, aquilo vai ajudá-la, né, a ter melhores condições de lidar com as dificuldades que ela vem enfrentando. Mas as dificuldades, elas são diárias, porque a vida é todo dia. E todo dia vai ter problema, né? Nossa Senhora, sensacional. Então, você concorda que ter uma educação financeira faz toda a a né? Certamente. Será que ela boa, precisa? Você é boa? Você cuida da sua vida financeira? Ou tá precisando de uma orientaçãozinha aí? Gé! Nossa, Gé, aqui, ó! Fechadinha aqui, ó. Não, eu sou organizada, é diferente. Eu não vou te expor porque eu te amo, Luciana Farias. Mas é maravilhosa. Não é gastona, que já é... Eu acho que já é uma coisa mais fácil de resolver do que quem é gastona, né? Então... um beijo, Lucas Saboia. Obrigada pelo apoio. Obrigada por essas chiruneides aí que estão mandando mensagem pra gente. Adorando a mentoria dele. Transformando a própria vida e realizando sonhos. Legais, né? E agora a gente tá falando de liberdade emocional, vamos falar de liberdade sexual. Mentira! Bota o nosso patrocinador na tela, não é tão mentira, também não é tão verdade. Aí sai pulando os toy aqui na mesa. Os brinquedos, os vibradores. Não, podemos ter um patrocinador desse tipo aqui. Tem espaço, sim, porque não? Vai ser sensacional. Equilíbrio é tudo. Mas nós vamos falar de Probel Colchões, não é qualquer Probel, é Probel 3 a mais. E por que ela é diferenciada, Tami Churis? Ai, tem muitos porquês. Por quê? Fala um porquê. Sistema de entrega e retiro. Amor, você é melhor. Não, você é melhor. Sistema de
entregar e retirar. Retira sistema o seu retira, isso sistema mesmo. retira. Mulher. Falou muito Ai, perfeito. gente, mulher, Mas você a melhorou. parte comercial é aqui, gente. Não, a Natami melhorou, porque eles realmente não têm só sistema retira, é sistema entrega e retira. Não é. A entrega é maravilhosa. Não pode ser só sistema retira. Não, sistema entrega e retira. E o frete é grátis, tanto para entregar quanto para retirar. Gasolina alta aí, né? Então, deixa pra lá. Coisa boa. Na Probel tem frete grátis, eles retiram seu colchão antigo, entregam e doam pra quem precisa. É uma empresa do bem. Ah, pelo amor de Deus, aí a gente ama demais, né? 3 anos de garantia, você pode testar o colchão com o Mozão 15 dias. Se não gostar, eles trocam pra você sem burocracia. E ó, você pode comprar hoje, pagar só daqui 60 dias e usou o cupom NATIZA10. 10% de desconto. Vamos descobrir como é que é o colchão da doutora Luciana Farias? Achou que era só um merchan, né, querida? Você achou que era só um marketing aqui, não? Não. A Probel apareceu pra gente saber da sua intimidade. Como é que é o colchão duro, mole? Dorme na direita, na esquerda? Fala pra gente. Antes que eu pergunte pra Jéssica. Porque Jéssica tá com a mão aqui, misericórdia. Ela não tem colchão? Meu colchão é intermediário. Intermediário. Nem duro, nem mole. Nem duro, equilibrada como a psiquiatra deve ser. Adoro. Colchão, até o colchão é equilibrado, minha gente. Sensacional. Lado direito ou esquerdo? Depende. Depende do quê? Tá Nossa! C7? Deixa a pessoa escolher o lado? Não, fala a verdade, tem cara de dominante. Eu não sabia que era flexível desse jeito. Depende. Depende do quê, gente? Eu tô curiosa que isso depende. Não, eu preferencialmente eu gosto de dormir virada para o lado esquerdo, né? Tem algum então, para porquê? poder fazer conchinha, geralmente eu durmo do lado direito. Entendi. Viu, gente? Então, solteira é um lado, flexibiliza. namorando é outro. Entendeu? E tá todo... Gente, é sério. A convidada mais cobiçada desse podcast Gente, inteiro. ela tá solteira, não é? Não tá sei, solteira, tá? Jé? Conta Tá? pra gente esse babado aí. Solteira assim, sozinha nunca, falou. Eu vi a boquinha mexendo, solteira sozinha nunca. Foi tipo isso. Também, gente. Tá aqui, eu tenho vários, quero essa doutora pra mim, pelo amor de Deus. A doutora dos olhos sorridentes, já te falaram isso? Porque você é. Porque você tem. Ela sorri com os olhos, você percebeu? Nossa, sim, pela primeira vez também estar lendo os comentários da galera. A gente tá hoje muito disciplinada. É claro que sim. Com a presença dessa mulher aqui. Tudo mudou. Sorte dos pacientes encontrar uma médica como você. A galera tá rasgando elogios. Ai, mas é isso. Primeiro, o EGA você ganhou se quiser. Ele já vai entrar em contato com você. Você já ganhou a consultoria. Maravilha, todos os nossos convidados obrigada. ganham de presente. Colchão. Não ganhou colchão, mas ganhou 10%. Ganhou 10%. Talvez eu precise trocar por um maior. Aí, ó, tá entendendo? E pra uma pessoa que, ó... Gente, não é. Precisa de Natiza Jéssica, 10 na vida, faz toda a diferença. Mas eu valorizo um Natiza 10. Claro que é isso, Natiza 10. E realmente, possivelmente você tem que trocar, porque quem vem aqui, que está solteira, claro, quem conhece Natiza, quem fala com Natiza aqui, ó, tem sorte no amor. Tem sorte no amor. Abre os caminhos. Acredito. Pode acreditar. Assim. Inclusive, eu deixei essa pergunta por último, porque é uma pergunta de bilhões, que a galera pergunta muito sobre relacionamento. Não sei se tem uma ou duas perguntas que a gente ainda consegue fazer. Porém, com todos esses elogios aqui, a gente sabe que às vezes casa de ferreiro espeto de pau. Como é que é namorar a Luciana Farias? Como é que é, gente? Sempre tem muito diálogo, é fácil ou às vezes encontra uns desafios também? Rola aquela questão de psicólogo e psiquiatra, tipo, o terapeuta no geral, de ficar analisando quando a pessoa tá falando? Não dá, né? Não, naturalmente, algumas coisas é percepção pelo tempo, né, de experiência, mas não. Não mesmo, faço questão, inclusive, porque senão acho que perde a graça. O bom é um mistério. É um mistério. Né? É você descobrir aquela pessoa e não você ficar tentando, de alguma forma... Lê-la, né? Ler aquela pessoa, né? Lê-la. Mas eu acho que me relacionei muito pouco, né? Assim, geralmente foram longos, então não... E eu acredito que cada pessoa que passou na minha vida teve uma Luciana diferente. Qual foi a melhor versão? A de hoje. Ah, isso que eu queria ouvir! Com
certeza é a de hoje. Eu acho que eu tenho chegado no ponto que eu sempre quis, que é ser a pessoa com quem eu quero estar. Nossa! Amei! Eu amei, gente, isso guarda pra vida. Sejam a pessoa com quem vocês gostariam de estar. Mas entendam, sejam a pessoa com quem vocês gostariam de estar. Não é só uma frasezinha bonita, ó. Coloca pra dentro isso, porque realmente faz toda a diferença quando você tá lá surtando com a pessoa, xingando a pessoa, causando a vida da pessoa, e você fala, será que isso é legal? Será que é legal conviver com alguém assim? Né? Então, essa frase é muito forte. Nossa, isso é poderoso, isso aí ensina muita gente. Por quê? Porque a gente vê muito. Eu falo isso pra pessoas muito próximas da gente. A gente conversa e fala muito. A pessoa chega pra mim e fala, eu quero isso, eu quero uma pessoa assim, 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 assado. Uma pessoa não é nada daquilo. Como é que você vai atrair uma pessoa assim se você não é isso? Desculpa, gente. A gente fala não isso pra vai. caramba. Fala, então, mas você tá... Isso aí, tudo que você pediu... Que você pediu não, né? Mas você tá falando que a outra pessoa não tem, você tem. Né? Você quer, então seja. Você quer ter uma pessoa assim, 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 assado? Então seja essa pessoa que aí você vai atrair uma pessoa assim. E a gente vai aprendendo com os erros, né? Certamente não fui perfeita, né? Mas tenho me esforçado. E quero muito, amar muito, né? Estou disposta, estou pronta e esperando com toda a paciência do mundo. Isso é bem claro. Vai chover caminhões de cartas, e-mails, pombo correio, Edvirges do Harry Potter mandando carta pra essa mulher lá no prédio. Alguém já quis se consultar com você e depois te chavecou? Ou fez isso só pra te chavecar? Boa, Tami Tours. Já fizeram, né? Eita, as meninas chununentes safadas. Não, e só pra saber, funciona? Porque aí ela já vai marcar consulta. Não, acho que não. Uma mulher ética dessa, eu tinha certeza. Porque na hora parece que vira a chave, né? Virou o paciente, virou a chave. Pelo menos gente, então para. Você já teve que cortar assim? De falar então. Não pacientes, né? Eu acho, sei que pacientes já chegaram por essa questão, mas que também tinham questões psíquicas, né? E que ao longo do tempo a gente conseguiu trabalhar, porque pode acontecer. Ao longo de um processo terapêutico, o paciente, ele pode se apaixonar pelo terapeuta, pelo médico. Faz parte do processo. A gente precisa trabalhar isso, porque também é uma forma de se aprofundar nas carências, nas questões que aquela pessoa tem, né? Então, nunca fui desrespeitada, né? Mas já aconteceu algumas situações onde a pessoa tentou fazer um investimento, vamos dizer assim, né? Mas... Um pix emocional. Romântico. Um pix amoroso. Total. Mas sempre... Assim, eu sempre passei por situações muito tranquilas. Muita conversa, muito diálogo, deixando as coisas bem claras. Eu acho que isso é fundamental. A clareza, ela tem que fazer parte de tudo, desde o início, né? E tudo caminhando muito bem. Não, imagino, gente. Amor, a pergunta de bilhões. Essa sim. Não, essa é a pergunta. Eu não fiz a pergunta de bilhões. Fez? Não fiz. Não fez? Não fiz. Falei que eu ia deixar a pergunta de bilhões por último. Essa eu ia perguntar como ela era no relacionamento. Tá. Você não vai falar pra ser de trilhões. Não, trilhões, eu gosto. Trilhões, porque foi a pergunta que a gente mais recebeu aqui pra você. A Nathalie tava até receosa. Falou, mas ela é psiquiatra, a gente vai fazer pergunta de relacionamento. E ela falou, ixi, doutora Luciana, é o que eu mais recebo. É o que mais recebo. E a galera aqui, o pessoal mais mandou, e é uma coisa que acontece muito, e eu imagino que você deva ser procurada assim, absurdamente por isso. Pessoas que tiveram relacionamentos longos ou rápidos, terminaram, mas não conseguiram se desvincular da pessoa. Até começam relacionamentos e depois a ex reaparece ou o ex, e aí fica com medo de se abalar de novo, de estragar. Quando a pessoa chega e quer, né, porque primeiro ela tem que querer, se desvincular de outra pessoa, como que é esse processo? Tem alguma dica? A gente só consegue sair daquilo que a gente, de fato, se coloca fora. Pode parecer meio redundante, mas é o fato. A gente não consegue sair de um lugar onde a gente deixa o pezinho lá. Não tem essa possibilidade. Alguns momentos você precisa se afastar mesmo. Alguns momentos você precisa fechar a porta mesmo. Isso é muito mais difícil quando vem culpa. E quando a pessoa não quer abrir mão dos sonhos que ela tinha, porque a realidade era uma né? Mas os sonhos, os ideais criados para aquela relação é que prejudicam a sedimentação daquele término. Então, as pessoas, elas não têm dificuldade de abrir mão da pessoa, até porque em muitos momentos elas já estão tentando com outras.
elas têm dificuldade de abrir mão dos sonhos que foram construídos dentro daquela relação anterior. Entendi. Entendeu? Faz todo Então, sentido. ou você abre mão de tudo isso, né? E de fato se permite uma nova experiência. A gente falou, é começo, meio e fim. E tudo é experiência. Não adianta a gente querer segurar o vento. O que quer dizer isso? Não adianta eu querer segurar uma relação que já não dá mais certo, que já acabou. Não adianta eu querer segurar as memórias daquela relação. Não adianta eu querer segurar as ideias que eu tinha construído na minha mente para aquela relação. Eu preciso abrir mão disso para que a próxima, e eu não falo a próxima relação, mas de fato a próxima experiência que eu preciso viver, que pode ser maravilhosa, que deve ser maravilhosa, principalmente se eu trouxer todo o aprendizado. Total. Entendeu? Ela vai ser muito mais maravilhosa, muito mais incrível. Você vai estar muito mais pronta para dar e para receber. Então, ou você abre mão, literalmente, ou então não vai ter próximo. Você vai viver nesse ping-pong, nesse relacionamento ioiô que chama, porque você não abre mão, a outra pessoa provavelmente não. Um por culpa, o outro por dificuldade de abrir mão dos sonhos, dos ideais que tinham. E aquilo vai só se tornando cada vez mais tóxico e mais abusivo. Né? E a tendência... Hoje, vindo para cá, eu comentei sobre isso com minha irmã. Me contaram uma história que fez muito sentido para mim. Né? Se eu tô solteira hoje é porque eu já estive com alguém. Uhum. Né? E, obviamente, que para todo mundo um término é um processo doloroso. E me contaram uma história que fez muito sentido pro meu coração, que foi assim. Uma moça, ela vinha de um relacionamento que já não era muito saudável, né? E ela vinha passando por esse processo de término e retorno em vários momentos. Então, às vezes, ela até se envolvia com outra pessoa, mas acabava voltando. Num desses términos, ela foi apresentada a uma pessoa muito bacana. Era um casal hétero, né? Amigo da turma e tal. Eles se deram super bem. E eles já estavam muito bem. E assim, é difícil você encontrar uma pessoa que a turma aceita, recebe, se dá bem, dá certo, tem pele, tem cheiro, tem química, tem tudo. E eles tiveram isso, né? Mas o ex começou a, volta pra mim, vai ser diferente, agora eu mudei, etc, etc. E ela abriu mão, né? Daquela relação que ela tinha, que já tinha nascido saudável, para voltar para uma relação que não era mais saudável há muito tempo. E o que foi que aconteceu? 1 ano e meio depois, ela está hoje solteira, isso é uma história real, né? Sofrendo mais um término, mais traições, mais abusos que ela passou. E o rapaz que ela conheceu está noivo. Caramba. Né? Ou seja, quem poderia estar noiva hoje era ela. Poderia ter sido muitas outras coisas? Poderia. Mas a gente faz um paralelo só para mostrar que às vezes você precisa abrir mão de uma experiência para se permitir viver outra que pode ser muito mais incrível, que pode te dar tudo aquilo que você merece. Não é o que a gente precisa. A gente não precisa de nada. Tudo a gente tem na gente. Mas a gente merece se multiplicar, se exceder, o máximo que a gente puder. Viver esse extraordinário. Exato. Então, assim, é abrir mão, gente. A gente precisa abrir mão do que passou, do que a gente já sabe que acabou. E se permitir. E se demorar? Ok, talvez você ainda precise passar por outras experiências que não seja relacionamento para estar pronto para viver uma outra experiência de relacionamento. Mas tudo na nossa vida são experiências. E estar aqui com vocês é uma experiência. E se eu não estiver aberta para viver isso da melhor maneira possível, eu não consigo viver bem minha próxima experiência. Sabe Deus agora o que é que vai ser. Sinto que será extraordinário. Espero também. Para sua melhor versão. Vai vir uma versão 3.0 turbo. Gente, e eu super me identifiquei com essa história porque eu fui a pessoa que tomou essa decisão, assim, porque quando eu conheci a Isa, eu senti que eu precisava, não que eu precisasse, mas que eu poderia viver o extraordinário se eu deixasse o passado para trás. E eu tomei essa decisão justamente porque não tinha mais jeito, não tinha mais como, eu não via mais nada, nem as tais, aquela coisa que a gente se apega nos planos futuros, nem isso eu acho que eu conseguia. É só o vício emocional. É só total vício emocional, e era. E quando eu a conheci, eu não tinha certeza, não tem como ter, a gente não vai ter. Então,
eu vivi isso e a gente fala muito isso para as pessoas, porque eu nem imaginava que Mas eu pudesse. certamente você fechou aquela porta e entregou seu melhor. Exato. Mesmo a gente não sabendo, a gente precisa fechar a porta Com e entregar certeza. o nosso melhor. Foi Senão a exatamente gente isso. nunca vai descobrir. Exatamente. Não vai descobrir. A Ana também é uma pessoa tão decidida, tão esclarecida, e mesmo assim para ela foi super desafiador. Mas Desafiador porque ela já contou em vídeos, né, que ela pensou que eu era uma curva de rio, eu era muito diferente do perfil dela, e só que ela disse, até num vídeo que vai sair essa semana, que ela se permitiu me conhecer. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, não se permite. não são os ó, Julga. são os diz. Lembra que a gente falou muito bem, isso? não Verdade. são os opostos, são os dispostos. dispostos. Não são os total opostos isso. que se atraem, são os dispostos. Total, porque eu via ela e tinha um pré-julgamento completamente... É muito diferente, Nossa, ou é muito... falei, não, nada girassol. a ver. Falei, nossa, nada a ver comigo, nunca, nada a ver. E aí eu falei assim, não, eu quero sentir um negocinho, falava, eu quero conhecer ela de verdade. Eu quero conhecer ela realmente, assim. E aí, quando eu me abri para isso, eu também me descobri, né, eu descobri coisas em mim também. A gente acha que a gente só gosta de, um exemplo, né? Porque meu perfil é loira, de tal jeito, Não, cara. E eu tô falando isso de coisa, de fisionomia, e nem é só um exemplo. Às vezes a gente descobre coisas que a gente gosta, que a gente passa a gostar, que a gente nem imaginava. Então é muito legal você, quando começar uma relação, estar completamente aberto, sem julgamento, sem aquelas expectativas, sem aquela ilusão toda que você está criando da pessoa, porque a gente sabe que no começo é aquela paixão que ela vai ser incrível. E aí, de repente, você vai falar, não tem nada a ver comigo. E não precisa ter. Você só precisa... Claro, os valores, sim, algumas coisas tem que bater. Mas você precisa só entender se vocês estão querendo realmente ir para o mesmo caminho e abertas para isso, Exato. Né? É isso. Se o olhar, né, à frente é o mesmo, e se os valores são compatíveis. Porque as diferenças, elas sempre vão existir, sempre vão acontecer. As pessoas precisam estar dispostas, né, a passar por essas diferenças, que são muito difíceis, né? Morar com alguém, conviver com alguém que teve uma educação diferente da sua, criação, tudo diferente de seu. É desafiador, óbvio que é, mas é possível. É absolutamente possível. Quanto mais disposto você tiver, e quando a gente fala disposto, não é disposto a ir fazer um jantar, comprar uma flor, não é isso. É estar disposto a dar a liberdade para outra pessoa ser quem ela é. Isso é que é o mais difícil. Caramba, meu forte. Deus, segredos do tesouro. E eu sinto que eu fiz justamente isso com ela. Porque tem gente que é absolutamente diferente de você nesse sentido, e você interpreta como somos muito diferentes, então isso não vai dar certo. Eu quero mandar, sei lá, 10 mensagens no dia, ela só manda uma. Ela não me quer, um exemplo. Né? Às vezes são só pessoas diferentes na forma de demonstrar o afeto. Exato. Afetivamente talvez estejam tão ligadas quanto, mas a forma de demonstrar é diferente. E aí você vê, então não quero, não vou mais, vou partir para outra. E vai nessa rapidez de não se permitir conhecer, dando a liberdade da outra pessoa ser quem você pode as pessoas podem estar perdendo grandes amores, grandes relações, grandes amizades, entendeu? As pessoas são diferentes, gente. Enquanto a gente não aprender a lidar com as diferenças e dando a liberdade da outra pessoa ser quem ela é, e isso é difícil porque eu vou ter que lidar com os meus monstrinhos, com o meu ciúme, com a minha insegurança, com os meus medos. Eu não consigo ter um relacionamento saudável e, né, frutífero, fluido. Então, eu acho que o desafio para as pessoas que estão querendo se libertar é, de fato, fechar a porta. Você precisa conseguir. Não sei o que vai fazer. Eu ligo para ela 35 vezes no dia, se forem precisos, mas eu não ligo para quem eu não devo ligar. Boa. Gente, eu acabei de lembrar, quando eu era novinha, eu terminei um relacionamento uma vez, e aí, eu era nova, né? Eu entrei no Google... É nova, né? Mas era mais novinha. Eu entrei no Google, como desapegar de alguém. Eu joguei essa pergunta lá, pelo amor de Deus. Sabe quando você estava desesperada? Todos nós já passamos por alguns momentos assim, quando a gente não tem a inteligência emocional, não tem equilíbrio, blá, blá, blá. E aí apareceu assim, várias dicas engraçadas, né? Eu falava, pelo amor de Deus, tipo, sofrer no fundo do poço, como desapegar, como esquecer, como deixar de amar alguém.
E apareceu assim, sempre quando, eu não esqueço disso até hoje, sempre quando as lembranças, porque as lembranças ficam vindo quando você termina, as lembranças boas, né? Sempre quando vier alguma lembrança boa, você substitui por uma ruim. Já ouviu essa? Você fala isso pra ela aí, ó, tá vendo? Eu falo você pegou também. no Google também ou não? Foi vivência mesmo, né? Foi coisa de vida. E aí, cara... É porque nessa hora até um ketchup em cima da mesa, você lembrou, a pessoa amava esse ketchup. O jeito que ela pegava o ketchup era diferente. Então, toda vez que vinha a memória boa, é claro que aquilo, ele serve para aquele momento que depois você tem que Mas isso é um perdoar. exercício real. É um exercício real, É uma né? neuroassociação que você faz. Você substitui e troca uma lembrança positiva por algo negativo, né? E aí, cada vez mais você vai se afastando daquilo porque você não quer ter aquela lembrança. Né? Isso serve para muitas coisas. Aí, viu? Foi uma estratégia interessante e menina, porque inteligente. esqueci em um mês. Olha, esqueci em um mês. Deu certo em mês. Mas tem gente que termina e fica. Aí bota música de sofrência. Começa a stalkear. Começa a stalkear. Aí, não, gente, não dá. Tem Aí que... stalkeia a família, stalkeia. Aí quando vê que a pessoa saiu e deu um sorriso, já fala. Ah lá. Tá com outra pessoa. Tá com outra, não gostava de mim. Sempre soube. Porque é muito louco, Faz né? a Muito psycho, doido. né? Começa a rodear os amigos, né? Fica melhor amigo do amigo, que nem era quando tava no relacionamento, agora é Odiava. amigo de todo mundo. Falava mal pra caramba. É cada coisa engraçada, gente. Mas Fecha a porta, Fecha vai a pra porta. Fecha a próxima. porta. Tem que ir, assim, não tem como você segurar duas situações ao mesmo tempo. Ou você se entregar uma ou a outra e tá tudo bem. Se você quiser continuar errando, tá tudo bem. A gente vai estar aqui depois para ouvir, para cuidar, mas lembre-se que o nosso maior ativo, a nossa maior preciosidade hoje é o nosso tempo. Então, economize. Se você puder, né, entender que aquilo já não é mais... Né, não é que as coisas sejam descartadas, mas, de novo, tem começo, meio e fim. E se você entendeu que chegou ao fim, deixa fluir, deixa passar. Quem tem que estar na nossa vida, chega e fica. Quem não tem, precisa sair. A gente precisa liberar essa energia. Incrível. Ai, gente. Ai, né? Vai ter que fazer parte 2. Vai ter que fazer parte 2, mas Não tem jeito, não. onde Ele não... já está dividido em 2. Já está, porque Quando a energia for- foi é. tão bombástica que caiu pela primeira vez Gente, o mas a negócio. live ela vai ficar salva. Eles vão editar. Editar. E vai juntar tudo bonitinho. Vamos fazer uns 300 conteúdos Gente, desse não podcast vai dar aqui. para 5 cortes só, Nossa, não. esse daqui Não dá pra tem umas mais. 4 horas. Olha, se tivesse mais tempo, eu deixava você aqui umas 5 horas sem parar. Porque tem tanta pergunta de relacionamento, né? Tem muita. Acho que tem que fazer um dia só de relacionamento. Eu também. porque Você é o que topa voltar? mais... Vamos. Você topa mesmo? Falar Nossa, só eu de já quero- relacionamento. Vamos porque falar só de relacionamento? As Acho top. dores... E assim, aí a gente vai ter que se aprofundar bastante, né? Sim. Porque relacionamentos... Quanto mais se aprofunda, mais você chega em dores relacionadas a relacionamentos que na vida adulta geralmente são afetivos, amorosos, mas quando você volta vem uma bagagem aí anterior, né, bem profunda. Ai, meu Deus do céu. Ó, amor, de verdade. Se eu levantar, vai tirar o... Ai, não vou levantar, mas sinta como se eu tivesse levantado, senão vai cortar nossas cabeças, ó. Eu quero aplaudir de pé a sua participação. Lu, a gente já te conhece, tem esse, como eu digo, privilégio de... Já era apaixonado em você, é. né? Agora, sinceramente, Meu teve um Deus do upgrade céu. na nossa relação. Teve. Meu Deus do céu, que coisa linda. E por isso a gente vai te dar um presente. Exatamente. Uma lembrancinha com muito carinho da nossa obrigada, loja. menina. O Elzito, põe aí, a gente tem uma loja. Ó, E... eu repito um pouco isso, mas assim, separamos algumas coisinhas, assim, mas a gente quer que você entre na loja, Tá. escolha mais coisas que você realmente gosta, porque, assim, a gente poderia ter chamado a sua sister, perguntado exatamente, porque ela que escolhe, às vezes... Jéssica, personal stylist, decoradora e tudo mais. E também Jéssica, criadora de conteúdo digital. Criadora de conteúdo digital. Nesse momento ela já está na 3ª live. Mas dá uma olhadinha, espero que você Obrigada. goste. Imagina. Ó, Posso abrir? Pode, Pode. esse presente, antes de você abrir, é simbólico. É bem É simbólico uma mesmo. lembrancinha, mas assim, foi o primeiro presente que eu e Tami Trees demos uma pra outra. Mas você que aquece os corações, a gente queria dar alguma coisa pra aquecer os seus pezinhos. Amei. E eu passo tanto frio em São Paulo. Ó, tá Tudo vendo? certinho, Amei, mulher amei. do céu. Lindo. Olha essa Precisa daí. de um remedinho, ó. Para que você tá louca. Amei. Você, É a preferida. Já é a preferida. Você entendeu? A gente falou Maravilhoso. talvez ela goste.
Ai, gente, espero que você goste. É só para dizer o É. quanto a gente é grata. Não tem palavras, na verdade. O que você fez aqui, a Muito contribuição obrigada. que você deu para o mundo, para as nossas nós. churuneides, que são os nossos xodós, e para nós. Obrigada. Aqui hoje eu tô saindo com... Eu estou saindo diferente. Obrigada pela experiência, como você disse. Obrigada, obrigada. E que esse seja o nosso foco, né? Valorizar o hoje, o agora, o aqui, as experiências que nós estamos vivendo. Independente se são alegres ou tristes, elas têm um aprendizado para a gente ali, e ali tem uma chavezinha de cura. Se a gente não aprender a viver naquele momento, ele vai continuar se repetindo até que a gente aprenda. Nossa Senhora. E com essa, finalizando com essa bandeira, um dia depois do dia do nosso Dia do orgulho, orgulho. você deixa uma mensagem muito, muito linda, muito forte, muito clara, que De aceitação. de aceitação, Diz, de aceitação. de liberdade de ser quem somos, de orgulho de ser, de amar, de ser quem nós somos, amar quem nós quisermos amar, e coragem também de estar na arena, né? A gente falando de Brené Brown de novo, Sim. que estar na arena é doloroso, é desafiador, a gente vai enfrentar coisas, não vamos romantizar, Mas vai a ser vida difícil. acontece fora da zona de conforto. É lá na vulnerabilidade mesmo. É lá na Caraca. vulnerabilidade. Gente, ó, você fez isso o podcast inteiro, mas suponhamos que hoje falem pra você que uma frase sua vai estar em todos os outdoors do mundo inteiro. O que você falaria? Nossa, eu não me atreveria, porque eu já li tanto e eu não sei mais o que é meu ou o que eu já li em algum lugar. Mas se puder escolher, que te Pode ser representasse. Uma frase que me marca muito é: todo excesso esconde uma falta. Caraca. Então, hoje, né, o convite para todos que estão assistindo, que vão assistir, para nós, né, é um convite: onde estão meus excessos hoje? Ali Isso é tem uma incrível. falta muito, muito, muito importante que precisa ser cuidada. Se a pessoa que está assistindo não entendeu, exemplifica pra gente esses excessos que acontecem. Excesso, podem ser excessos Bebida, de bebidas, de drogas, de pessoas, de relacionamentos, de trabalho, de todo o excesso, né? O que tiver excessivo hoje, né, provavelmente ali esconde uma falta, e a gente precisa dar olhar para isso, para que a gente realmente consiga ser melhor para nós, né? E viver a vida extraordinária que a gente merece. eu vou pedir, pelo Caraca. amor de Deus, uma chuva de likes, de corações, de Likes e comentários. dedadas e mais dedadas. Se vocês estão apaixonadas por essa mulher, igual nós estamos, quem assistiu, pelo amor de Deus, gente, esse conteúdo, mais do que nunca, a gente precisa espalhar no mundo essa luz, esse amor, essa mulher que parou a agenda dela, que tem milhares aí de pacientes, atende as maiores empresas aqui, ó, da região de São Paulo, uma nordestina porreta, luminosa, escolhida por Deus, e ela parou tudo para estar aqui hoje, para trazer mais amor para vocês, mais conhecimento, para tocar o coração, para transformar vidas, porque esse é o chamado dela. Então, compartilha, comenta, faz esse vídeo chegar longe. Nossa Senhora, eu Por vou ficar o dia favor, inteiro que ele compartilhando. merece. Nossa Eu vou Senhora. compartilhar. Menina, sabe o que eu tava pensando aqui já? Um monte de gente que eu preciso mandar isso aqui? Nossa Não, é Senhora. sério, real, oficial. Obrigada. Eu que Mais agradeço, uma vez, foi meninas, incrível. de todo o coração. Muito obrigada. Nossa, você é necessária. E eu tô olhando aí, ó. Nossa Senhora Aparecida te abençoe muito, porque você é a prova dela aqui na Terra, a prova da existência de Deus, de luz, de amor e de Nossa Senhora aqui na Terra. Então, saiba disso. Obrigada, viu? E que bom que foi isso que ficou. É. É só isso que eu quero que fique mesmo. Não. Veja a irmã dela aqui na plateia chorando. Gente, ai, ela é tão linda, gente. Parece uma bonequinha. Eu queria chamar ela aqui, mas ela morre de vergonha. Ela falou... Entendeu? É isso, gente. Curte, comenta, compartilha, pelo amor de Deus. É emocionante. Eu falei que ia ser um podcast especial e realmente superou todas as nossas expectativas. Um beijo no dúvida. coração. Fiquem com Deus. Obrigada por mais um Natiza Cash. Até a próxima. Gente do céu, foi demais. Foi. Um beijo. Tchau, tchau.